nome é Nina, eu sou do 4º e a gente vai começar mais um podcast Protagonista do Futuro. Olá, meu nome é Leandro, eu sou do 5º ano e vamos entrevistar o nosso senhor aqui. Quando começou a poluição hídrica? A poluição hídrica, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Meninos, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite da professora Roberta. E é um prazer estar aqui para ajudar vocês e ajudar a população, né? A poluição hídrica, ela começou logo no momento em que o ser humano começou a atuar no nosso planeta, né? Porque o maior responsável pela poluição hídrica, dos recursos hídricos, é o ser humano, são as ações antrópicas. Então, isso aumentou a partir da primeira Revolução Industrial, a partir da segunda Revolução Industrial, foi aumentando esse processo, justamente porque, com a implementação das indústrias, houve a geração de resíduos, tanto líquidos, sólidos, ou seja, vários tipos de efluentes que contribuem para o aumento dessa poluição dos recursos hídricos. Depois o ser humano, né, ele foi responsável por tudo isso, igual o senhor está dizendo, né? É, o ser humano. Exato. Tá, o que significa a conservação dos mananciais? Mananciais? Mananciais, exato. Perdão. A conservação significa que a sociedade pode usar o manancial, né? Mas usar com responsabilidade. Ou seja, usar os recursos, tanto de água, quanto os recursos que os ecossistemas que produzem a qualidade da água, usar esses recursos, mas dentro de uma responsabilidade, ou seja, preservando, né? Não utilizando tudo de uma vez e mantendo também as estruturas dos mananciais, que são as matas ciliares, que são as florestas, né? Vocês devem saber que os rios eles só se mantêm de pé por conta que existe uma estrutura, né, ambiental, controle ambiental que está ali a seu favor. Do contrário, os rios eles não conseguem subsistir aos impactos ambientais. Exatamente. Qual é a importância do ciclo da água? Bom, a importância do ciclo da água é relevantíssima, porque se não tiver o ciclo da água, não vai haver uma coisa muito importante para nós, que é a precipitação, que é a chuva. Então, sem um ciclo da água eficiente, normal, dentro da sua normalidade, fica muito difícil você ter um equilíbrio ambiental naquela região. Sim, né? Por exemplo, você está aqui em Marabá. Nós vivemos numa ilha de calor. Por quê? Porque aqui foram retirados todos os recursos, todas as estruturas ambientais que contribuem para termos um ciclo hidrológico eficiente. Sem o ciclo da água não tem o ciclo hidrológico, né? Ciclo hidrológico. Exato. Sim. Quais são as principais causas da escassez da água? Uma das principais causas né, são várias, né? Não tem uma principal, né? Eu posso te garantir aqui que o aumento da população e principalmente o aumento do processo industrial, né? O avanço da agricultura e a irresponsabilidade dos seres humanos, o uso irresponsável dos recursos hídricos. Claro. Porque o ser humano, ele não está contribuindo com aquilo. Exemplo, o ser humano ele precisa contribuir com ciclos de água, ele precisa contribuir com os rios, mares, oceanos. O ser humano precisa
Todos nós precisamos de água, né? Sim, exato. Obviamente. Mas precisamos usar esses recursos com responsabilidade, Muita responsabilidade. pensando nas gerações futuras. Exato. Entendeu? E isso é usar os recursos naturais com sustentabilidade. Tá? Por isso que é importante que a gente utilize os recursos com responsabilidade e também não venham degradar as fontes de água, que são os rios, os igarapés, as lagoas, os aquíferos, por exemplo. Entendeu? Exato. Qual é a origem do Rio Tocantins? O Rio Tocantins, ele origina do Planalto Central, no estado de Goiás, né? Planalto Central. E ele é originado por pequenas nascentes, né? Então, daquelas pequenas nascentes, ele vem é um equivalente a 2.400, mais de 2.400 quilômetros, até chegar à sua foz, que é na cidade de Belém. O Rio Tocantins ele tem a sua foz na Baía do Marajó, na cidade de Belém, na frente de Belém. Então, ele origina no estado de Goiás, né, que é a tua pergunta, né, no Planalto Central, e termina na Baía do Marajó, no estado de Belém, passando pelos estados de Tocantins, Maranhão e Pará. Esse rio Tocantins é parte da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Quando chega aqui em Marabá, se transforma apenas em rio Tocantins. Qual é a distribuição da água no Brasil? Bom, no Brasil, a maior parte dos recursos hídricos, né, está na região amazônica. Entendeu? Ou seja, de todo o quantitativo de água que temos no Brasil, a região mais beneficiada é a região amazônica, a região norte do país e parte da região centro-oeste e parte do estado do Maranhão. O pequeno percentual fica na região, um percentual mediano fica na região nordeste, né? E os menores percentuais estão na região sudeste e sul, né? Então, em valores, não dá para a gente ter agora, mas em questão de maioria em percentual, a gente sabe que o maior percentual está na região amazônica. Sim, exato. Onde tem a menor população. Se torna até população. discrepante, porque você tem maior quantidade de água na região amazônica e tem menor população. Sim, né? Exato. Então agora a gente... Por isso que a falta de água, mesmo a gente tendo, por exemplo, nós temos 12% de toda a água doce do planeta. Está no Brasil. Certo, né? Desses 12%, os maiores percentuais estão na região amazônica. Da região amazônica, que pode ser um dos maiores rios, né? Certo. Então encerramos o primeiro bloco. Agradecemos a sua participação, né? Obrigada pela participação. Já nós voltamos com o segundo bloco. Obrigado, eu que agradeço e continuem estudando a água, que é muito importante. Sim. Olá, eu sou o Pedro Luiz, sou do 7º ano e estamos começando o segundo bloco do podcast. Olá, eu sou a Lara, sou do 6º ano e hoje estamos aqui com um professor. Professor, eu queria fazer 4 perguntinhas para você. A primeira: quais são as principais causas da poluição hídrica e como podemos minimizá-las para proteger nossos recursos hídricos? Tudo bem. Prazer falar com vocês. Bom, as várias causas da poluição hídrica, você pediu as principais, né? Bom, eu digo que a principal é o lançamento de efluentes não tratados, ou seja, as águas residuárias, né? Esse lançamento pode se conhecer através dos esgotos domésticos,
esgotos industriais, né? Esses são os principais problemas da poluição hídrica no Brasil. Por quê? Diria que esse é o principal problema. Porque isso é causado pela falta de saneamento básico. O Brasil, ele não tem um sistema de saneamento eficiente. E por ele não ter um sistema de saneamento eficiente, os esgotos gerados, principalmente os esgotos domésticos, eles não têm tratamento, né? E aí eles são, ou seja, no final das contas, eles são responsáveis pelo maior índice de poluição dos recursos hídricos. Aí tu me perguntou o que fazer, né? Bom, políticas públicas ambientais. Primeira coisa, fazer medidas estruturais, ou seja, as cidades precisam ter seus planos de saneamento básico, ter seus projetos de saneamento básico e ter sua execução. Porque muitas cidades, muitos municípios brasileiros têm os seus planos de saneamento básico, mas não são executados. Há uma diferença entre eu ter um plano, por exemplo, Marabá tem um plano de saneamento básico, mas é executado totalmente? Não. Não, né? Então, para executar esse plano, eu preciso ter em execução 4 eixos de saneamento básico, que são o manejo de resíduos sólidos, o manejo de águas pluviais, sistema de esgotamento sanitário e sistema de abastecimento de água. Sim. Então, essa é a solução principal. Tem outras soluções, né? Educação ambiental, né? Implementar a educação ambiental em todos os níveis escolares, conscientização da comunidade, fazer campanhas, né? E outros recursos que a gente tem que podem ser implementados. Primeira pergunta: o que a gente pode fazer para poder evitar o desperdício de água? Bom, para evitar o desperdício de água, precisamos primeiro de educação. A educação é crucial para que as crianças, principalmente as gerações, né, que estão ainda crescendo, elas possam produzir no futuro uma geração de adultos educados, ambientalmente falando. E aí, com essa educação ambiental, você consegue ter, né, a diminuição não só do desperdício de água, mas de todas as outras vertentes que fazem parte do meio ambiente. Sim. Tudo bem? Respondi a tua pergunta? Segunda. Quais são as principais etapas do ciclo da água? O ciclo hidrológico, Uhum. eu diria que não tem uma etapa principal, que todas são importantes, né? Desde a evaporação, da evapotranspiração, né? Da precipitação, que é a chuva. A chuva é muito importante, né? Muita gente pode dizer, mas a chuva é mais importante. Eu diria que é importante, mas para ter a chuva tem que haver evaporação. Então, a evaporação, a evapotranspiração, que é quando a água ela é de procedência da vegetação, e a precipitação, eu diria que são cruciais no ciclo hidrológico. As outras etapas, que são escoamento superficial, infiltração, já são importantes também. Mas eu digo que a evaporação, né, e a precipitação pode dizer que pode considerar as melhores. Como eu te falei no início, todas são importantes, todas as etapas. Segunda pergunta: como podemos economizar água no nosso dia a dia? Bom, para economizar água no nosso dia a dia, como eu falei para vocês, né? Eu tenho falado não só aqui, mas em outros lugares. Primeira coisa, temos a consciência que a água é um recurso que pode, né, ficar escasso. Sim. Então, quando você se conscientiza que a água aquela água de qualidade pode acabar,
né? Você pode diminuir a sua oferta, você começa a economizar água, né? Ou seja, ter uma estrutura de abastecimento de água eficiente, um sistema de abastecimento de água que atenda a população com vazões, né, consideráveis, e ter estrutura nas residências, estrutura hidráulica, que não venha causar desperdício. Porque o desperdício, muitas vezes, ele não depende muito da população, ele depende da estrutura do sistema de abastecimento de água, o sistema que fornece, né? Precisamos ter uma concessionária de abastecimento de água que tenha, né, mais responsabilidade mesmo com o abastecimento de água da população, também é importante. Isso aí. Agora, a terceira pergunta é: quais são os principais métodos utilizados no tratamento da água para torná-la segura ao consumo humano? Bom, o método de tratamento de água, ele depende muito da qualidade da água. Entendeu? Eu tenho que saber que água eu vou tratar, qual tipo de água eu vou tratar. E para me saber isso, eu preciso saber para quem é que eu vou abastecer, para quem é esse abastecimento. Então, para me estabelecer o método de tratamento, eu preciso saber, eu vou retirar água onde? De um lençol artesiano, eu vou retirar água de onde? Do lençol freático, eu vou retirar água do manancial superficial, de um rio, né? E o método, depois que eu sei de onde é a procedência, eu posso estabelecer o método de tratamento. Os métodos são físico, químico, biológico, né? Que são feitos em estações de tratamento de água convencionais. Também pode utilizar os métodos de tratamento de água para atender menores demandas, além das convencionais, que é para atender uma coletividade maior. Terceira pergunta: qual é o principal motivo de existir o Dia Mundial da Água? O Dia Mundial da Água, ele é um momento de a gente refletir num bem natural e que todas as vidas do planeta dependem da água. Mas nós não dependemos da água, dependendo de água que seja de qualidade. A vida só é possível se tivermos água de qualidade para todos os seres vivos, para os seres humanos, obviamente, e para todo o ecossistema, para a manutenção de toda a estrutura do ecossistema, tanto terrestre, aquático. Então, a origem foi a pergunta mesmo, a origem... Qual é o principal motivo de existir o Dia Mundial da Água? O principal motivo é levar a população a ter consciência ambiental da importância da água para a sua própria sobrevivência. É uma forma é um momento de a gente parar e dizer assim, poxa, vamos homenagear alguém, né? Esse recurso hídrico tão importante que nos fornece a vida, que é a principal dádiva que nós temos, que é a vida. Então, é importante esse Dia Mundial da Água, porque nesse dia se reconhece a importância da água para a população, para os seres vivos. No dia a dia, muitas vezes isso não é reconhecido, né? Mas quando você para homenagear o Dia Mundial da Água, você entende a importância da água para todo mundo. Agora estamos encerrando o segundo bloco do podcast e obrigado por assistir. Muito obrigada por estar Obrigado. aqui como professor, né? Obrigado. De nada. Prazer. Olá, eu sou Yasmin da segunda série e hoje vamos começar o terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu sou a Isadora e eu queria começar perguntando para o senhor se toda água é um recurso hídrico.
Toda água é recurso hídrico? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, toda água é recurso hídrico, né? Agora a diferença é as características de cada água. Por exemplo, se você considerar água do oceano, por exemplo, água de mares e água de rio, existem diferenças em níveis de salinidade. Por isso nós temos a água doce, a água salgada e a água salobra, né? E temos os aquíferos também, que são mananciais subterrâneos. Então, no que diz respeito à água, né? A água que pode ser consumida ou que pode passar por um processo de tratamento para beneficiar seres humanos e outros animais, consideramos como recurso hídrico. Tanto a água da chuva, água de rio, aquífero, mares, todos são recursos hídricos. Eu queria saber se a água é utilizada em todas as reações químicas do corpo humano. Já visto que a gente tem o nosso corpo tem mais de 90% de água, né? 80 e pouco, 90, então um valor certo. Acho que todas as nossas reações químicas dependem de uma hidratação. Se houver uma desidratação no teu corpo, todos os outros sistemas são abalados, né? Circulatório, sistema e outros tipos, todos os outros sistemas do teu corpo. Então, acreditamos que as reações químicas precisam de recursos hídricos para poder acontecer. Entendeu? Do contrário, elas ficariam muito difíceis essa reação acontecer, né? Elas precisam ter uma estrutura hídrica, né, para dar suporte ao processo. Eu tenho outra pergunta para o senhor. Eu queria saber como é que o nosso planeta pode sofrer com os problemas de falta d'água. Bom, já estamos sofrendo, né? Temos as estiagens em diversos locais. Por exemplo, você tem visto nos anos, tanto ano passado como esse ano, que a própria região amazônica, o estado do Amazonas, sofre seca. Por quê? Porque aqueles rios ali, eles dependem do índice pluviométrico da região. Ou seja, se tem mais chuva, ele se mantém. Se começa a ter escassez de chuva, ele começa a secar. Então, o nosso planeta, a consequência da falta de água, né, a consequência da falta desse recurso, ele atinge na economia, né, ele atinge na questão da saúde pública, né, ele atinge na questão do conforto ambiental, atinge através da falta de diminuir o recurso para a higiene das pessoas. Então, e também aumenta a desertificação, ou seja, nós podemos começar a ter no nosso planeta mais desertos do que esses que já existem. Então, são diversos problemas que podem ser causados pela falta de recursos hídricos. Entendeu? Sim. Problemas sociais, econômicos, ambientais e outros problemas de saúde pública. Certo. Eu queria saber se a metade dos rios do mundo já estão poluídos por esgotos, agrotóxicos ou lixo industrial. Olha, esse percentual aí, esse valor, esse dado que você está falando, a gente não tem em mãos aqui essa informação, né? Mas pela estimativa de estudo, pelas publicações que a gente tem visto, né? E pela também falta de responsabilidade com a causa ambiental,
porque você sabe que a causa ambiental ela não tem sido tratada da forma como deve. Realmente. Então, pela falta de responsabilidade das autoridades, daqueles que estão à frente das decisões, da tomada de decisões, podemos acreditar que sim, que a maioria dos nossos mananciais, por exemplo, do Brasil, a maioria dos mananciais já estão com nível de poluição elevado. Inclusive o nosso aqui, Rio Tocantins e o Rio Itacaiunas, já é muito, já está num nível de poluição considerável, haja vista que nós vivemos numa região onde existe muitas mineradoras que despejam efluentes ricos em metais pesados, por exemplo, né? Então, essa consequência, inclusive, vem nos próprios alimentos que a gente consome na feira, que é o peixe, né? Esse peixe, com certeza, ele já está em nível de contaminação de mercúrio muito elevado. E também não é nem só a questão das pessoas que estão à frente, tipo, a população em si, ela não faz por onde, ela joga lixo nos esgotos, nos rios, aí ajuda Sim, ainda mais com a poluição. A população ela tem sua responsabilidade, mas o papel principal. O responsável por ordenar essa população, por educar essa população, é o poder público. O que nós não conseguimos enxergar são medidas consistentes do poder público de educação ambiental, por exemplo. Sim. Você já viu alguma equipe de educação ambiental na sua rua? Ou uma equipe da prefeitura de educadores ambientais? Não acho que tem. Nem concurso tem para educadores ambientais. O que eu quero dizer com vocês? Toda e qualquer ação na área do meio ambiente, seja em recursos hídricos, seja em gestão de resíduo, seja em controle de desmatamento, ela passa por uma consciência. E a consciência ambiental, ela passa primeiro pela educação ambiental. Então, tem que ter ações mais consistentes dos governos, tanto estaduais, municipais e federais, para que soluções mais consistentes possam ser conseguidas, possam ser alcançadas. Certo. Agora nós vamos estar encerrando mais um podcast Protagonista do Futuro. Eu queria agradecer a presença do professor. Queria agradecer também. Muito obrigada, professor Lazareno, por ter vindo aqui a nos auxiliar das informações. Aqui um presente para o senhor. Obrigado, Colégio Futuro. Obrigado, Roberta. Obrigado, meninas e outros alunos que estiveram nesse podcast. É um prazer de estar aqui. Se precisar da gente, estamos à disposição. Um grande abraço. Esperamos ter contribuído, né?